weiß ich den Weg auch nicht, eu não du sei o caminho, weißt ihn tu wohl. conheces bem. Das macht die Seele still Isto und silencia a alma e friedevoll. deixa cheia de paz. Ist doch umsonst, É em vão dass ich mich sorgend que eu me müh, esforço e preocupo tanto, dass ängstlich schlägt que mein o meu Herz, coração bate sei com medo, seja spät, cedo sei's früh. ou tarde. Du weißt den Weg ja doch, Tu conheces o caminho, du weißt die Zeit, tu sabes o tempo, dein Plan ist fertig schon o teu plano já und está liegt pronto e está bereit. à Ich disposição. preise Eu te dich glorifico für deiner Liebe Macht. pelo poder do teu amor. Ich rühm die Gnade, Eu glorio die a mir graça Heil que me trouxe gebracht. salvação. Du weißt, woher der Wind so Senhor, stürmisch Tu sabes de onde weht, vem o vento und com du tormenta. gebietest ihm, kommst nie ordena-lhe zu E spät. jamais chega tarde demais. Drum wart ich Por isso still, espero em dein silêncio. Wort ist ohne A Trug. tua palavra é sem engano. Du weißt den Weg für Tu sabes mich, o caminho para das mim. ist Isto me basta. genug. Du weißt den Weg Tu sabes o für caminho mich, para mim. das ist me basta. genug. De todo o coração desejo saudar a todos, seja perto ou longe, seja na Europa ou em algum outro lugar sobre a terra. Nós temos a possibilidade de carregar a palavra de Deus até os confins da terra, e a Escritura se cumpre, que o Evangelho do Reino de Deus é pregado por testemunho a todos os povos, será pregado por testemunho a todos os povos. Eu desejo ler uma preciosa palavra de 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando esta revelação vier, então seremos semelhantes a Ele, porque o veremos assim como Ele é. Nós vivemos num tempo muito sério e todos os crentes bíblicos sabem que chegamos no tempo do fim, da qual já o profeta Daniel falou quando lhe foi dito: sela o livro até o tempo do fim. Muitos então pesquisarão e assim crescerá
o conhecimento. Então, nós temos especialmente os 3 evangelhos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, nos quais nosso Senhor e Redentor indicou para as coisas que aconteceriam antes do seu retorno sobre a terra. Não queremos entrar em detalhes, mas uma coisa nós podemos dizer: agora todas as pessoas percebem, todas sobre a terra, que nada mais é assim como foi uma vez, e também não será assim, mas que agora também a profecia bíblica se cumpre, que fomes, terremotos, guerras, catástrofes, pragas de todos os tipos viriam. E neste ano, de uma forma muito especial, nós tivemos que vivenciar que o corona atingiu todos os povos, todos os continentes, e nós todos sabemos que aquilo que acontece agora, isto acontece mundialmente, seja o aquecimento global, tudo, a mudança climática, tudo se torna diferente sobre a Terra. E os responsáveis procuram soluções e se torna cada vez pior. E irmãos e irmãs, nosso Senhor, Ele disse: quando virdes que tudo isto acontece, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção física está próxima. E nós todos sabemos o que em Romanos 8 está escrito: toda a criação geme debaixo das condições que agora em todos os lugares surgem. Toda a agricultura, a plantação de florestas, tudo se torna diferente, e tal qual seja não melhor, mas cada vez pior. Mas mesmo assim temos a convicção que o Senhor traz a sua obra à conclusão e que nós, pela graça, seremos aprovados diante dele, assim como lemos. Irmãos e irmãs, cada vez tem que ser dito novamente que quando o Senhor cumpre profecia bíblica sobre a terra, acontece o sobrenatural. No começo do Novo Testamento, aconteceu o sobrenatural. O anjo Gabriel veio a Zacarias e lhe trouxe a mensagem que a sua esposa Elizabeth teria um filho, ao qual daria o nome João. 6 meses depois, veio Gabriel a Maria, a Virgem Maria, e lhe deu a promessa e disse: você encontrou graça diante de Deus.
Se o Senhor cumpre profecia bíblica sobre a terra, então acontece o sobrenatural, e todos que encontraram graça diante do Senhor sabem, esperam isso e podem, na fé, aceitar e ter parte nisto. Também em Pentecostes, não foi Pedro que fundou uma igreja. 120 estiveram reunidos no cenáculo. E vejam então, houve um bramido a partir do céu. E o Espírito Santo desceu, já como o profeta Joel havia anunciado. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro pôde então testificar, aqui se cumpre o que Deus disse através do profeta Joel. Sempre cumprimento daquilo o que Deus prometeu. E nós dissemos e enfatizamos frequentemente que todas as promessas de Deus estão ligadas com o seu cumprimento. Não há sequer uma promessa que Deus tenha feito que permaneça sem cumprimento. Isto não existe. Deus é verdadeiro. E o que Ele disse, isto acontece. A prova para isso, nós já temos na criação o que Deus, o Senhor, expressou, o que Ele falou, isso aconteceu. E nós somos gratos a Deus de coração que vivemos no tempo no qual a profecia bíblica se cumpre no povo de Israel, como Deus prometeu. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que o tempo dos gentios tenha acabado. Desde 1948, temos o Estado de Israel. E se ouvirmos atentamente, agora no Oriente Médio, muito acontece, está acontecendo muito, qual seja entre Israel e todo o mundo árabe. E nós percebemos que o Papa está determinado para ter o papel principal. E todos nós também vimos que responsabilidade lhe foi colocada no que se refere com Israel e com o mundo árabe. Tem que haver um mediador. E como todos nós também vimos, na maior mesquita em Abu Dhabi, encontramos as palavras Maria, a mãe de Jesus. Na maior mesquita muçulmana, Maria, a mãe de Jesus. Para o Papa, todos os caminhos foram preparados. E todos nós sabemos o que acontece diante de si, até a notícia mais atual, que a mesquita El-Aqsa sequer está em Jerusalém, sobre o monte do templo, mas a 26 quilômetros de Meca.
Nós não queremos entrar em detalhes, mas agora trata-se de que essas três religiões mundiais, o judaísmo, o cristianismo e o Islã, que estas três religiões que se referem a Abraão, que sejam unidas, e quem na nossa terra ouve os noticiários, certamente terá ouvido que em Berlim que um edifício por 43 milhões de euros deve ser construído, qual seja no lugar de Pedro, e qual seja um edifício com três áreas, uma área para o Islã, uma para o judaísmo e a terceira para o cristianismo. E o título, Casa do Único. Casa do Único. Em todo lugar, tudo está a caminho para alcançar o contrato de paz e para ajuntar as religiões e para trazer a política a um ponto. E, irmãos e irmãs, nós todos percebemos que não somente chegamos no tempo do fim, mas no fim do tempo do fim. 1933, o irmão Branham teve algumas visões daquilo que aconteceria. Uma delas foi que um carro andaria autonomamente, e ele viu como dentro do carro estava uma mesa e uns estavam sentados de um lado, os outros do outro lado, e estavam jogando um jogo de cartas. E o que nós temos agora, pessoas no nosso país podem entrar até o estacionamento e quando passaram da cancela, eles podem sair do carro, apertam um botão e o carro estaciona autonomamente. E quando voltam e chegam lá no lugar, lá na cancela, apertam no botão e o carro vem para novamente buscá-los. Tudo está aí. E, como última coisa, o irmão Branham viu que nos Estados Unidos da América, nós todos sabemos, os Estados Unidos da América é protestante quando a Norte América, em comparação com a América do Sul, que é católica. E lá o irmão Branham viu que seria eleito um presidente e que uma vice-presidenta haveria, e finalmente ela então seria presidente ou presidenta. Se ouvimos todas essas coisas e lemos, irmãos e irmãs, tudo toma o seu caminho, mas nós não nos manteremos adiante nessas coisas, mas para nós é simplesmente importante saber que Deus fez o sobrenatural. Houve de fato um dia especial. Foi o dia 11 de junho de 1933, quando o homem de Deus, William Branham, ele
teve seu primeiro batismo no rio Ohio, quando estava para batizar a 17ª pessoa. Então aconteceu algo, um bramido veio a partir do céu, a nuvem sobrenatural apareceu a milhares, visível, e dessa luz, esta nuvem sobrenatural, a voz direcionada ao irmão Branham, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Nós chegamos agora no fim do ano e pensamos nisso, que o irmão Branham, após ter cumprido a sua missão, no dia 24 de dezembro de 1965, ele foi chamado para o lar celestial. Muitos anos se passaram, mas Deus, o Senhor, já se havia se preocupado para que a mensagem divina da Santa Palavra, não interpretação, nenhuma confusão, nenhuma mistura, nenhuma doutrina cristã, mas a doutrina, o ensinamento de Jesus Cristo, o ensinamento dos apóstolos, que a pura e original proclamação apostólica novamente fosse colocada à luz do candeeiro. E isto, o irmão Branham, como ele recebeu como tarefa direta divina, a mensagem para que fosse trazida, que então seria levada a todo o mundo. E eu digo simplesmente, de todo o coração, Deus, pela graça, me pôde usar como primeiro para que pudesse estar junto com o Ministério de irmão Branham por 10 anos, em suas reuniões, repetidamente, pude vivenciar como Deus, de forma sobrenatural, de forma extraordinária, o pôde utilizar, especialmente através do dom da revelação e o dom de cura. Tantos enfermos nos 2000 anos não haviam sido curados, que, como nos anos desde 1946 até 1965, nas reuniões do irmão Branham, também curas físicas, pessoas que estavam já comidas pelo câncer. Cada tipo de cura aconteceu. Eu vi como pessoas se levantaram das macas, pegaram a maca e saíram. Eu sou testemunha com os meus olhos e ouvidos daquilo, do que Deus fez no nosso tempo, mas agora, para a parte após a partida do irmão Branham, ele viu uma visão ainda, qual seja uma enorme tenda, e esperava que ele teria a proclamação lá na tenda, sem perceber, sem saber que esta visão seria somente após a sua partida e teria o seu cumprimento, como
o fiel Deus me mostrou no dia 19 de janeiro de 1966, como Deus se preocupou que havia uma tenda lá, que não havia paredes, mas era aberta. Uma enorme tenda aberta. Havia o teto, sim. Eu não posso passar detalhes aqui. Isso tomaria muito tempo, mas Deus se preocupou que não somente uma pequena tenda nos Estados Unidos, em algum lugar, estaria lá, no qual o profeta, então, por 30 ou 40 dias, teria um ministério, mas que Deus, o Senhor, mostrou que mundialmente a grande, enorme tenda, que sequer podia ser vista, e a multidão, que sequer não poderia ser vista, e que a multidão estava totalmente sobre nós, mas os fins não estavam fechados. Eu quase poderia dizer, podia se olhar dentro da eternidade, as multidões se esforçavam para entrar, para ouvir a santa palavra de Deus. E então a voz disse: agora chegou a tua hora. Fale ao povo e diga: a vinda do Senhor está muito próxima. Traga ao povo a mensagem do Senhor. Irmãos e irmãs, isto nos últimos 55 anos eu fiz com a ajuda de Deus. Cada mês estava planejado para viagens missionárias, e eu sou muito grato ao Senhor que Ele guiou de tal forma que todas as portas estavam abertas e todos os corações, para que de fato eu pudesse alcançar todo mundo e formar os contatos pessoais. E agora, por favor, pensem nisso, como Deus também se preocupou que antigas pregações dos anos 80, assim como as antigas pregações do irmão Branham dos anos 60, mundialmente podem ser ouvidas, que em todas as línguas, todos os crentes podem estar conectados e podem ouvir pela internet, e o restante de tempo ainda que temos, podem comprá-lo para ouvirem a santa e preciosa palavra, pois assim o Senhor disse, e assim o irmão Branham, através de revelação, no dia 3 de dezembro de 1962, ele confirmou, como no profeta Amós está escrito, que Deus enviaria uma fome de ouvir as suas palavras. E o profeta de Deus disse-me, na presença das duas testemunhas, Fred Sossman e Banks Woods, a palavra que Deus determinou para esse tempo e prometeu é aquilo o que na mensagem e através da mensagem é proclamado. E assim nós
somos gratos ao Senhor que Ele cuidou de tudo no tempo no qual o irmão Branham esteve aqui e também após diretamente se preocupou. E eu digo de todo o coração, diante do Todo-Poderoso Deus, o irmão Branham, ele altamente e claramente expressou: pessoas agradecem a Deus por aquilo que Ele fez e olham para aquilo o que Ele fará ainda e passam ao largo daquilo que Ele está fazendo no presente. E esta é uma expressão sobre a qual nós temos que pensar. Assim foi nos dias do nosso Senhor. Os escribas podiam dizer: nós temos Moisés e temos os profetas. Eles sabiam o que Deus havia feito e olharam para que Elias, sabiam que Elias viria antes que o Messias viria. E em cada Páscoa havia um cálice especial para Elias. Quando Elias viria, então o cálice para ele já estaria lá na Páscoa. E aquilo, o que Deus havia feito no passado, e aquilo, o que aconteceria, isto eles tinham diante dos olhos. Mas naquilo, o que Deus o que fez no presente, eles, como cegos, como eles guiaram a cegos e passaram ao largo disso. E por isso, nosso Senhor teve que dizer que todos os escribas que não se deixaram batizar por João, eles rejeitaram o plano de salvação de Deus. O plano de Deus, o conselho de Deus estava em enviar um profeta que prepararia o caminho e guiaria ao Senhor um povo. E se chegarmos ao nosso tempo, irmãos e irmãs, tenho pena de todos que ficaram parados em 1965 e esperam que o profeta finalize o seu ministério. Deixe-me dizer mais uma vez muito claramente: nenhum profeta retornou, nenhum Moisés, nenhum Elias, nem João Batista e também não o irmão Branham retornará. Não há uma promessa para isso. Na palavra de introdução, nós lemos que quando a revelação do retorno de Jesus Cristo chegar, a palavra tem valor de ouro. Não quando for proclamada ou for anunciada, mas quando ela se realizar, quando acontecer. E é isso que todos esperamos. Nós todos esperamos que tudo se realize, que tudo aconteça. O chamado para fora, a preparação, a separação, as últimas chuvas, as primeiras e últimas chuvas cairão juntas. Essas são promessas. E o cumprimento está ligado a isso. E tão certo quanto Deus prometeu, tão certo Ele também acontecerá isso. E para isso, nós podemos repetir o que o compositor cantou. Se eu não sei o caminho, tu o sabes bem.
Tu sabes o tempo, o teu plano está preparado já e está pronto. Irmãos e irmãs, nós vivemos no último período antes do retorno de Jesus Cristo. Deus enviou seu servo e profeta, assim como no profeta Malaquias, nos últimos versículos, está escrito que Deus enviaria um profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, no fim do dia da salvação, no fim do tempo da graça, quando Deus coroa a sua obra da graça, quando acontecerá o aperfeiçoamento. Por isso, Deus se preocupou que agora o chamado para fora de toda a confusão e mistura aconteça. E eu tenho que enfatizar que na igreja, na congregação do Deus vivo, não há sequer uma interpretação. Também todos os irmãos que ensinam que o tempo da graça acabou e que o Cordeiro abandonou o trono da graça e que o livro com 7 selos ele tomou e revelou e então desceu para colocar o seu direito aos seus. Não vos preocupeis. Por favor, leiam Apocalipse 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leiam mais uma vez, sem próprias imaginações, e então vocês perceberão que o Cordeiro sequer estava no trono da graça, mas diante do trono, no meio, diante do trono, e de um lado os 4 seres viventes, do outro lado os 24 anciãos. O trono da graça está no santuário santíssimo, onde a arca do concerto está, onde o sacrifício foi trazido, onde o sangue foi colocado sobre a arca do concerto. Eu vos peço, leiam a santa palavra de Deus, finalmente com respeito, ou simplesmente calem a boca. Isso uma vez tem que ser dito na ira. E todos se referem, todos os falsos mestres se referem ao irmão Branham. Tudo que o irmão Branham ensinou, nós levamos de volta à Santa Escritura e somos gratos de coração por isso. O mesmo se refere aos 7 trovões. Devo dizer mais uma vez, no fim desse ano, quando todos os irmãos, também os irmãos servidores em toda a terra estão ouvindo, para o irmão Branham, aquilo com os 7 trovões foi algo especial, porque estes trovões aconteceram quando ele recebeu a missão no dia 28 de fevereiro de 1963 de retornar a Jeffersonville para vivenciar a abertura dos selos. E por isso para ele teve tal significado. Mas os 7 trovões de Apocalipse 10 acontecerão então quando o anjo da aliança descer, visivelmente descer, colocar pé sobre o mar e terra, levantar a sua mão e jurará que em toda a eternidade vive, que o tempo não mais será.
justamente então lá, não ontem e não hoje, mas justamente nesse momento, os 7 trovões deixarão ecoar as suas vozes. E como está escrito, após os 7 juízos das trombetas tiverem acontecido, então veio o anúncio, quando o 7º anjo tocar na trombeta, não o 7º mensageiro da igreja, o 7º mensageiro da trombeta, assim está na palavra de Deus, e eu não deixo valer outra coisa a não ser aquilo o que está escrito na Bíblia. Então, os 7 trovões elevarão as suas vozes. Isso acontece 3 anos e meio após o arrebatamento. E quem quer saber o tempo precisamente pode ler Daniel 12, versículo 7. Lá está escrito, quando o anjo tomar o livro aberto e jurar, então haverão um tempo ainda, 2 tempos e metade de um tempo até o fim. Como eu poderia aqui, através de ensinamentos bíblicos, trazer a palavra a todos e dizer, irmãos, voltem a Deus, voltem à sua palavra, retornem a Ele. Somente uma vez, o que na palavra de introdução nós ouvimos, quando esta revelação se realizar, há pessoas que dizem, o Senhor já veio como um ladrão à noite e nós não percebemos. Coloquem as mãos à cabeça. Quando o Senhor vier, isto pode ser lido, e deixe-me dizer, mesmo se passamos além do tempo, deixe-me dizer claramente, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, está preto no branco, escrito tão claramente, o Senhor, Ele mesmo, descerá. Isto é, assim diz o Senhor. E isto, o apóstolo Paulo pôde dizer, isso nós falamos a vocês como uma palavra do Senhor. E então, vem a precisa descrição, o Senhor, Ele mesmo, descerá com o chamado despertar, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus e os mortos em Cristo, no qual o chamado despertar será passado a eles. Eles primeiro ressuscitarão e nós que seremos transformados juntos, nós então seremos arrebatados. Eu digo isso de um grito de coração, meu Deus, a tua palavra é tão clara, tão verdadeira, tão maravilhosa. Por quê? Porque existem tantos falsos mestres que se referem à sua palavra, ao seu profeta, mas eles mesmos não têm chamado. São faladores, enganadores e enganam o povo de Deus. Não. Permanece nisso. Quando a revelação vier, quando de fato acontecer, não quando é anunciada, não quando é lida, não quando é pregada, mas quando a revelação, quando aquilo, o que Deus revelou acontecer, e no retorno do Senhor, isto acontecerá. O Senhor mesmo, Ele descerá com o chamado despertar, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Isto não é 1963, isso não aconteceu lá, também não neste ano. Isto acontecerá e da mesma forma sucederá, assim como está escrito. Eu tenho a responsabilidade diante do Todo-Poderoso Deus, pelo poder do chamado divino, de
proclamar somente aquilo e crer naquilo, o que Deus disse em sua palavra, que todos possam estar abençoados. Não vamos olhar para as circunstâncias, vamos tomar também isso, o que está escrito em 2 Tessalonicenses 5, ou 1 Tessalonicenses 5, agradecer a Deus em cada situação, porque assim Deus quer de vós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos agradecer a Deus na atual situação. Para mim, é quase impossível suportar isso. Sempre estive a caminho, sempre reuniões nesse ano, desde março, não mais Santa Ceia, não mais reuniões, nada mais é assim, mas como nós já anteriormente enfatizamos, Deus se preocupou para que todos os irmãos servidores e o completo povo de Deus sobre toda a terra receba a introdução no plano de salvação do nosso Deus. E a última mensagem cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E eu digo mais uma vez, quando isto, o que está escrito, o que Deus prometeu, o que nós anunciamos, quando se cumprir, quando acontecer, então será realidade divina. Então ninguém mais precisa interpretar. E eu desejo que todos estejam lá quando o retorno de Jesus Cristo acontecer. Que nós agora vivenciemos transformação no nosso íntimo. E então a transformação exterior, pela graça, vivenciemos e seremos assim como nosso Senhor e Redentor é. Ele veio num corpo carnal e consumou a redenção para que nós, pelo poder da ressurreição divina, então estaremos num corpo como Ele o tem. A Ele, ao nosso Senhor, seja a glória. Permaneçam firmes. Deus vos abençoe em cada situação, em todos os povos, línguas e nações. No santo nome de Jesus. Amém. Tudo que eu tenho, que me é precioso e de valor, não era meu. Ele me concedeu. Deixa-me usar para iluminar o meu caminho. Tem misericórdia. Tem compaixão de mim, ó Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem compaixão de nós, vela sobre nós. Nada de bom eu fiz. Jesus me aceitou. Não tenho valor. Não mereço o seu amor e a sua misericórdia. Mas foram os meus pecados e culpa que Ele carregou. Sim, Ele me ama. Eu não posso compreender. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos seres humanos, esquecidos e fracos.
sei uns Tem gnädig, compaixão, halt über vela sobre uns nós. Wacht. Im Aufblick zu dir, Olhando a Ti, darf getrost eu nicht posso nun sein, estar consolado, denn du hast mir porque dein Wort Tu revelaste offenbart. a Tua palavra a mim. Füll mit deinem Geist mich Guia-me und com o Teu halt Espírito mich stets e treu, mantém-me sempre fiel, denn du liebst porque mich, Tu me amas, du liebst Tu me mich, amas, mein Herr. meu Senhor. Zieh hinweg Retira den Vorhang, a cortina dass ich sehe, para que eu veja was du o que Tu getan. fizeste. Zeig mir, wo ich Mostra-me heute onde wär, estaria hoje und dass du nahmst e mich que Tu me aceitaste. Gedenk, wir Lembra-te, sind somos seres Menschen, humanos, vergesslich esquecidos und e schwach. fracos. Sei uns gnädig, Tem compaixão de nós, vela sobre nós. Zieh Retira hinweg den Vorhang, a cortina dass ich sehe, para que eu was veja du o que Tu getan. fizeste. Zeig mir, wo ich heute Mostra-me wär, onde estaria hoje und dass e que du nahmst mich Tu me aceitaste. Gedenk, Lembra-te, wir sind somos seres Menschen, humanos, vergesslich esquecidos und e schwach. fracos. Sei uns Tem compaixão de nós, gnädig, halt vela über uns sobre nós. Wacht.